Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras aí de se resolver o desafio semanal 172 da comunidade em português. Beleza? Esse foi o jeito que eu resolvi. Claro que você pode resolver de outra forma, claro. Como sempre, o Alteryx nos possibilita isso, né? Resolver o desafio de várias formas diferentes, utilizando ferramentas diferentes. Mas basicamente, né, o que a gente tem aqui, o amigo presenteou a gente com um kit Lego, só que para variar, né, foi um presente mal dado, porque veio sem embalagem original, e a gente recebeu as peças e o número de identificação, né? E a gente precisa saber qual Lego que a gente tem que montar. Então, nesse desafio, a gente tem dois subdesafios, né? Posso colocar para quem é iniciante, utilizar esse número de identificação e determinar qual o modelo do Lego que a gente tem que montar, assim como o ano, lançamento, peças e tal. E o desafio intermediário é criar um aplicativo analítico, né? Que a pessoa vai colocar um número de identificação e aí ele vai te dar qual que é o Lego que a pessoa vai ter que montar exatamente com as mesmas respostas aqui. E no final, precisa mostrar um relatório em tabela e salvar isso em PDF. Beleza? Como o que mostra na imagem aqui, ó. Tá bom? Então, essa aqui basicamente é a imagem, né? A gente tem aqui uma tabela, a saída do PDF, beleza? E aqui a entrada do analítico, do aplicativo analítico. Aqui só é a resposta que o aplicativo que a Alteryx espera, né? Por exemplo, o iniciante, mas as pessoas que vão trabalhar com o app também podem usar isso aqui como referência. Nós temos 4 bases aqui, uma lista de inventário, um set de peças, nomes e ano e tema e os nomes dos temas. Beleza? Nesse desafio eu coloquei, eu não sei se eu já expliquei isso em algum lugar, mas é bom sempre explicar de novo. Né? Tá vendo que tem um sinalzinho Wi-Fi aqui, ó? Dá pra ver, né? O Alteryx, se você não gosta, né, de ficar colocando um monte de... Às vezes o fluxo pede isso, né? São bastantes ferramentas ou coisas do tipo. Você consegue organizar de uma forma melhor, né? Não ficar sobrepondo uma linha na outra. Você pode clicar com o botão direito aqui, ó, e fazer a conexão wireless. Beleza? Tá bom? Então, e aí ela fica conectada. Se você seleciona a ferramenta, ele mostra para você a linha, ó, tá vendo? De onde está vindo. Mas se você deseleciona, mostra uma conexão wireless. Então, some a linha. Tá bom? É uma coisa legal aí. Então, usando como referência o número que a gente, né, para a parte dos iniciantes, a gente começou com a base, né, a gente tem uma lista de inventários, né, e aí o que a gente começou a fazer, né? A gente começou a agregar isso na base. Então, a partir das informações que a gente precisava de model number, model name, o ano, o número de partes e o collection, né, a gente começou a buscar qual que era a minha base, que eu podia fazer através de um join ou através de um find replace, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando o join para trazer os dados, né? Para isso, adicionando as colunas que a gente precisava. Então, nessa primeira base aqui, ó, nesse primeiro join que eu coloquei, então eu tinha basicamente o ID, o set number, né? E, nessa base aqui, ó, eu tinha o set number, o nome, o ano e o tema. Beleza? Então, o final do join, ó, teve o set number, né? Eu até tirei aqui, ó, o nome, o ano e o tema. Tá vendo? E versão também. No segundo join, o modelo, né, o nome do modelo, então a gente tinha aqui o model number, certo? A gente fez um join com essa base aqui, ó, model number, para trazer o número de parts, né, o número de peças. Beleza? Então, basicamente aqui, galera, a gente só está trabalhando com join e enriquecendo o nosso exercício. Tá vendo que eu não tirei nenhuma base, nenhuma linha até agora. Aqui só no join a gente consegue fazer por posição de recorde ou por um campo específico. A gente sempre está utilizando o campo específico. Pode ser um ou pode ser mais de um campo específico, tá? E aqui no último join eu estou trazendo o ID pelo tema ID para a gente poder trazer, por exemplo, o nome do tema. Beleza?
E aí no final eu coloquei um select e deixei só as colunas que eu queria e renomeei. Tá vendo como está na saída do Alteryx? Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente essa mesma saída, não mudou nada, né? Só o nome, né? O nome dos campos aí que nem também eu coloquei igualzinho. Então, e o foco, né? A gente já tem um vídeo de ferramenta Join no canal, acredito de filtrar também. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, tá? Então, basicamente, a gente só fez os joins entre as bases. E aí a gente começou a trabalhar com a ferramenta de report, né? O que o Alteryx, né, a equipe Alteryx pediu? Eles pediram para a gente referenciar isso numa tabela, né? Colocar, devem ser mostrados em um relatório, em uma tabela. Então foi assim que eu fiz, tá? Essa ferramenta aqui, eu vou colocar até um browse tool para a gente poder ver, ela cria uma tabela através do nosso data frame, ó. Tá vendo? Ele só transforma o que a gente tem aqui numa tabelinha. Então a gente saiu daqui, ó, e transformou numa tabelinha. E eu tinha visto aqui no final que eles tinham colocado uma imagenzinha de um Lego. Eu falei, vou colocar uma imagenzinha de um Lego também. Né? Eu peguei uma imagem qualquer, ó, coloquei até nos meus downloads aqui, de Lego, e falei, como é que eu faço para juntar essas imagens? Olha que legal, né? A gente tem duas ferramentas de join. Quando a gente quer fazer só um join simples, que eu poderia ter usado aqui, né? Ou seja, uma base com outra base, mas imagina que eu tivesse três bases, né? E aí a gente, por exemplo, a base A, B e C, e eu posso juntar elas pelo mesmo ID, pelo código do produto, por exemplo. Então, ó, essa ferramenta aqui, ela tem uma entrada diferente das outras, tá vendo? Ela nos possibilita, tá vendo que tem uma setinha diferente? Ela nos possibilita colocar mais de uma entrada. No nosso caso que a gente está falando de um exemplo de A, B e C, seriam três entradas. E olha como que ela te dá a opção, ó, tá vendo? A gente pode colocar por input 1, input 2. Como é que você sabe que é o input 1 e o input 2, Nicolas? Olha aqui, ó o númerozinho, tá vendo? Toda vez que você conecta uma base, ele te dá um número para você poder referenciar aqui. Então a gente poderia ter 3 bases, 4 bases e fazer o join delas ao mesmo tempo, né? Talvez a gente poderia ter usado até essa ferramenta aqui, em algum caso, tá bom? Mas isso que é legal, join múltiplo, prestar atenção no tipo de entrada, beleza? Então, por que eu falei até no ponto anterior que a gente estava trabalhando com join, né? E ele pode fazer por campos específicos ou por posição. Nesse caso aqui, que eu estou juntando uma tabela e por uma imagem, eu não tenho um campo que possa unir os dois, tá vendo? Eu posso até colocar esses caras em específico. Poderia fazer, foi erro meu até de falar que não podia. Poderia colocar, né? Em relação ao resultado. Mas será que vai dar certo? Ó, ele até sai, tá vendo? Ele até sai, mas sai meio que, não encontrou nada, beleza, só fez o nulo. Quando eu coloco por posição, eu estou falando que o meu recorde 1 é igual ao recorde 1 daqui, ó, tá vendo? Posição por posição. E o que significa isso? Ele automaticamente coloca um do lado do outro, tá vendo? Beleza? Então, nessa ferramenta de report, né, a gente juntou uma tabela e uma imagem através de uma posição utilizando o join múltiplo, tá? Eu coloquei o join múltiplo aqui até para vocês saberem que ele existe, né? É uma forma de usar join. Desculpem a tosse, galera. Coloquei uma ferramenta horizontal. Basicamente, o que eu fiz aqui, né? É só para deixar alinhado uma coisa do lado da outra, né? Teoricamente não muda muito do que a gente tem aqui, ó, mas é só juntando o layout, né? A diferença, a gente tem uma tabela e uma imagem, certo? Na ferramenta layout, a gente tem um layout que é uma tabela e uma imagem, mas numa coisa só, tá bom? Aí o que eu fiz aqui, ó? Nessa ferramenta de report, né, como todas as outras ferramentas, a gente vai detalhar isso bem nos próximos vídeos também no canal. Mas você pode mudar o nome do layout, você pode colocar por recorde individual, combinar todo mundo,
colocar horizontal, vertical, qual que vai primeiro, se você quer ver primeiro a tabela, se você quiser ver primeiro a imagem, você pode mudar o tamanho, o alinhamento, então te dá muitas opções. São muitas opções que você tem para trabalhar. Olha aqui, por exemplo, a tabela. Você pode falar, eu não quero esse campo, eu não quero esse, eu posso criar uma regra. É bastante coisa, bastante coisa. A ferramenta de report, ela é... Nossa, é até difícil você saber todas as opções assim de cor, né? Às vezes você vai até tentando, né, de uma tentativa e erro, mas você tem uma ideia do que a ferramenta faz, né? Que acho que é bater o olho aqui e dar uma olhada. E aí você vai, né, fuçando mesmo. E no final das contas, ela pediu para que a gente pudesse fazer um output aqui, certo? E a gente tem essa ferramenta render, né? Então, basicamente, no output mode, a gente tem uma porrada de output mode, né? Eu coloquei escolher um output específico e aí coloquei aqui .pdf. Beleza? Então, a gente coloquei .pdf. Onde que está o meu report? No layout. E aí, quando eu rodo isso aqui, eu posso colocar o tamanho, né? Posso fazer uma porrada de edição, como eu comentei para vocês. Ele vai para dentro do meu desktop teste.pdf. Beleza? Então, basicamente, é assim que está saindo o meu resultado em PDF, né? E o aplicativo analítico? Para quem chegou até o nível intermediário, não, desculpa, até o nível iniciante, basicamente a gente parou aqui, tá bom? A gente fez os joins e chegou aqui. Daqui para cá é o intermediário. Então a gente adicionou as tabelas, a gente mudou um layout, colocou um render e a gente pode criar o aplicativo analítico. Ah, Nicolas, como é que eu sei que eu estou criando um aplicativo analítico? Né? Você pode colocar algumas ferramentas de interface e para garantir, você vê aqui no workflow, tá vendo? Tem aqui, ó, Analytic App. Beleza? Esse vídeo está sendo em inglês, tá bom? É uma das coisas aí que a gente vai colocando no canal, porque muitas coisas do Alteryx é em inglês. Então, até para a gente se ambientar, uma parte, uns vídeos em inglês, uns vídeos em português. Beleza? Então, basicamente, o que a gente precisa atualizar aqui, né? Era uma porrada de ID aqui, né? São basicamente 11.681 linhas, né? A gente poderia reduzir isso até para mudar o tipo, né? Mas qual que é o segredo dessa parte? Então a gente colocou um text box para a pessoa poder substituir, tá bom? E aí a gente está falando que a gente quer o ID, o operador, 111.48. Beleza? Então, se a gente roda, a gente vai ter esse valor aqui. Quando a gente trabalha com ID, deixa eu ver se tem como pegar uma lista de ID aqui rapidinho. Eu vou colocar o ID 1. Colocando aqui, se eu selecionar o ID 1, certo? Ele vai me dar o teste PDF, ele tem que abrir, certo? Aí a gente pode conferir, ó, se o ID 1 tem esse número de modelo e esses caras aqui, ó. Tá vendo? Um exemplo do nosso PDF aí. Tá? Saiu uma tabela e um nome. Ah, Nicolas, poderia ter ficado melhor? Putz, poderia ter trabalhado no layout sim. Mas, pelo menos saiu o resultado, é uma explicação. Aí a gente vai trabalhando aos poucos. Né? Então, se a gente olhar o layout 1, aqui ó, 7922. Beleza? Então, dentro dessa ferramenta de interface, a gente tem uma ferramenta de ação. A gente está trabalhando, a gente sempre tem que colocar uma ferramenta de interface, né? Esquece um pouco essa parte de macro input, output aqui e de controle parâmetro, as outras com uma ação. Então, nesse caso, quando o usuário, né, fizer uma ação, eu quero que ele troque esse número de valor. Então, ele vai digitar algum número e vai substituir o valor que está lá como padrão pelo número que o usuário escolheu, que foi exatamente o que eu fiz, substituir esse valor por 1. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo, né? Até porque a gente fizemos ele em duas partes, para iniciante e para a parte intermediária, e também
trabalhamos com app e report no mesmo arquivo. Então é bem legal. Você vê que como os desafios semanais eles são ricos, né? A gente parece colocando poucas ferramentas aqui, parece uma coisa fácil, mas olha tanta coisa que a gente fez, né? A gente criou um relatório, né? Você poderia rodar um fluxo, poderia enviar isso por e-mail e assim vai. Até na ferramenta de report, depois eu posso deixar a documentação aí para vocês verem que cada uma pode fazer e a gente vai trabalhando nisso nos próximos vídeos também. Fechou? Com particularidades e dicas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem enriquecer de alguma forma, fiquem à vontade. O canal também é de vocês, tá? A gente faz isso para a comunidade e, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar com a comunidade, que vocês viram, que vocês acham interessante, podem entrar em contato conosco. Fechou? Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo e bom desafio. Tchau, tchau.